para poder cuidar, né, dos filhos, para quem tem filhos aqui, para que as mulheres possam vir e aproveitar desse tempo. Deixa eu só confirmar aqui, alguém tem uma taxa aí. Calendário, dia 19 de março, sábado, é isso mesmo. Então, sábado, às 19 horas, aqui, então teremos o tempo das mulheres, amém? Então, esse programa é para vocês estarem aí, todas reunidas. Bom, acho que de aviso é isso, então vamos sim agora. Sem delongas, vamos começar com a pregação, mas deixa eu só. Vamos começar com a oração. Deus, obrigado por essa manhã, por mais esse domingo, por mais esse dia que o Senhor nos presenteou, que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos como família, como igreja, de poder para adorar o Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Obrigado pela vida dos irmãos que dispuseram isso daqui, a servir o Senhor, a todos os pais que estão aqui. Deus, que estejamos agora com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha abrir, Pai, os olhos para o nosso coração, que possamos nos alimentar, Pai, da Tua palavra, que possamos sair daqui com o coração muito mais exposto a servir o Senhor. Eu aproveito para orar também, Deus, por essa incrível oportunidade de podermos estar aqui com as portas abertas, de podermos falar do Senhor abertamente, sem o risco, Pai, de vir qualquer pessoa, de qualquer coisa para acontecer. Em especial oramos lá, Pai, pelo conflito, Pai, que está havendo lá na Ucrânia, com a Rússia, em todo mundo, Pai. Eu sei que em todo local há, Pai, um conflito. Então oro para que o Senhor possa cessar, se assim for a Tua vontade. Eu sei que todas as coisas que acontecem é porque o Senhor permite, então que se possa conduzir para que haja paz, Deus, para que haja, Pai, que se possa cuidar daquele povo, Deus, tanto da Rússia, da Ucrânia, de todos, Pai, de nós aqui principalmente. Obrigado pelo país, o Brasil ser um país, Pai, pacífico, onde podemos entrar, sair, fazer o que quisermos, Deus. Obrigado por esse grande privilégio, Pai. Eu sei que tudo isso é dádiva do Senhor, mas por isso te oramos, te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Eu sempre gosto de começar fazendo uma pergunta, até para a gente poder introduzir o assunto e a gente, de alguma maneira, poder interagir. Por acaso algum de vocês, em algum momento da vida de vocês, comeu algum tipo de alimento e que te fez mal posteriormente? Sim. Todos aqui? Levanta a mão, para você ter uma ideia. Eu vou levantar as duas. Como eu imaginei, acho que unânime, né? Acho que todos nós aqui já comemos algum tipo de alimento que estava contaminado, estava estragado e fez algum tipo de mal para o nosso estômago, né? Eu lembro de uma vez, duas vezes apenas que eu fiquei mal disso, mas eu lembro de uma vez em especial que eu fiquei muito mal. Geralmente quem almoça na rua, né, quem trabalha na rua, se arrisca mais a comer, né? Esse tipo você acaba comendo muito na rua, cada dia está num lugar, então você acaba comendo, né, em lugares diferentes. Então você corre um risco maior, acaba ficando mais exposto. E eu lembro que um dia, outra coisa interessante, né, que para quem também almoça na rua, o melhor horário para você almoçar é das 11 da manhã até 1h. Se passar de 1h, você até encontra comida, mas você já começa a encontrar aquela comida não tanto mais, um pouco mais remexida, dependendo do lugar, não vamos generalizar, mas você começa a encontrar uma comida assim já não tão boa, né, principalmente em estrada, né? O pessoal começa a almoçar cedo, depois de 1h, é melhor você ficar com fome e não comer, porque se comer, você pode correr o risco de comer algum alimento já um pouco mais passado, né, digamos assim. Então, nós temos uma nutricionista aqui, né, então ela com certeza sabe bem do que eu estou falando, né? Aí, André. Então, os alimentos, quando ele fica exposto, ele tem um determinado tempo que você tem que comer eles, senão você fica mal. Ele pode te fazer mal. Eu lembro que desse dia eu trabalhei, não consegui almoçar no meu horário
eu fui almoçar por volta de 2, 3 horas da tarde, então já não tinha mais almoço, não estava mais servindo almoço no lugar que eu tinha o costume, né, do hábito de, ok, não vou ficar com fome. Cheguei no restaurante, não tinha mais almoço, então eu vi lá naquelas estufas, né, uma torta assim, muito chamativa, né, a torta estava praticamente inteira, só tinha um pedaço, a minha tinha comido. Eu falei, opa, parece que isso é uma torta fresquinha aqui, é isso que eu vou comer. Beleza, pedi um pedaço, comi, e logo após eu terminar de comer, eu já comecei a me sentir mal. Ok, comecei a sentir um peso no estômago, comecei a me sentir mal, beleza. Aí fui para o trabalho, comecei a trabalhar, né? Terminei ali meu expediente, já um pouco debilitado. Fui para casa, cheguei em casa, não quis jantar, também já começando a ficar mal. Já um pouco de náusea, já um pouco de dor de cabeça e fui dormir. Quando foi de madrugada, não consegui dormir, acordei vomitando, muita diarreia, assim, muita dor de cabeça. Eu fiquei muito mal mesmo, a ponto de não conseguir ficar em pé, né? A sorte foi que a Cileide tinha um pozinho lá, né, que ela misturou com água, eu tomei, consegui recobrar assim um pouco, né, a minha energia, mas não teve jeito, tive que ir ao hospital. Chegando lá, a médica me examinou e falou: você comeu alguma coisa, né, que fez mal e você teve uma intoxicação alimentar. Então eu fiquei, só para você ter uma ideia, irmão, eu fiquei tão mal que eu não conseguia ficar parado, sentado na cadeira. Você imagina o tanto que me fez mal. Eu nunca tinha sentido a sensação de desmaio na minha vida, só tive, ou melhor, poucas vezes eu senti a sensação de desmaio na minha vida. Uma foi quando eu fui arrancar o siso, né? Eu quase desmaiei ali no consultório. E a outra vez foi dessa vez que eu não conseguia ficar parado, sentado, assim, ficava sentado, eu não conseguia, começava a girar, as coisas começavam a ficar branco, eu comecei a ficar pálido, a suar, dar uns calafrios. Eu falei, não vai ter jeito, vou ter que tomar um soro. Eu também nunca tinha tomado soro na vida, eu falei, não, vou ter que me render, tomar um soro. Aí tomei um soro, a Cileide comprou lá um Gatorade para mim, eu tomei. Aí aos poucos consegui, né, fui para casa e fui repousar. O médico falou, 3 dias de atestado, um dia, e hoje mais 2 dias. Falei, nossa, para que tudo isso, né, para poder, né, foi pouco. Mas o que aconteceu é que demorei mais ou menos uma semana ou 10 dias, não lembro, para eu poder me recuperar 100%. Eu fiquei muito mal, eu perdi assim, fiquei desidratado, perdi muitos nutrientes. Ou seja, isso por causa de um alimento contaminado, né? Então, a gente precisa tomar muito esse cuidado. E por que eu estou falando dessas coisas? O que isso tem a ver com a pregação? Estou aqui já falando alguns minutos, mas o que você está falando da sua vida? Porque espiritualmente é a mesma coisa. A gente também acaba se alimentando de muitas coisas contaminadas. E o tema da nossa pregação hoje é ingestão espiritual. Ingestão espiritual. Então, nós estamos ingerindo espiritualmente para nossas vidas, para nos alimentarmos. Então, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Daniel. Capítulo 1. Daniel capítulo 1, só para a gente entender aqui o contexto. Então, Daniel é levado aí pelo rei da Babilônia, ele é levado como cativo, e aí, como ele fazia parte da nobreza, então algumas pessoas escolheram ele para poder servir o rei, né, Nabucodonosor. Então, Daniel, vamos ler do vamos ler do versículo 1 para a gente entender melhor, vai. Capítulo 1, versículo 1. Versículo 3, para a gente ganhar. Vamos ler o versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei.
Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura nos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Vamos pular para o versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, essa é uma pergunta que ele faz a Daniel, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, um carregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado, e em lugar disso lhe dava vegetais. Até, irmãos, se vocês quiserem continuar a leitura, que todos aqui já conheçam, mas o ponto é que, você imagina, né? Então, Daniel ele foi levado como cativeiro, como cativo, como prisioneiro, e aí ele teria que mudar a sua cultura, né? O jeito, a forma, ele teria que aprender a nova cultura, a forma como os caldeus, né? Os babilônios agiriam. Então, os deuses dele, ou seja, ele teria que começar a ingerir tudo isso que o rei aqui ordenou. E fora isso, teria que comer a comida do rei. Aí você pensa, poxa, até aí, né, comer a comida, assim, um banquete, né, então assim, uma parte da comida do rei, né, ser destinado a eles, até aí tudo bem, né, então você imagina você ter à sua disposição o banquete, né, de uma pessoa importante, né, então você imagina um tanto de coisas gostosas, né, um tanto de coisas boas ali, ao seu dispor ali, para você poder se servir do que quiser. Só que o ponto é que essa comida que era servida, né, para o rei era uma comida consagrada, era uma comida que eles consagravam primeiro aos deuses deles. Né? Então era uma comida contaminada, espiritualmente falando, era uma comida contaminada. Então, como o Daniel era israelita, ele não poderia então comer essa comida, né, porque estaria... me fugiu agora a palavra, mas assim, eles serviam primeiro, ofereciam aos deuses, depois eles comiam. Então, para Daniel, isso era errado, ele ia se tornar impuro. Então, ele preferiu, não, vou fazer a dieta aqui, vou comer só vegetal e beber água. Então, irmãos, espiritualmente falando, né, hoje também nos é oferecido um grande banquete, né, com muitas coisas, farto, cheio de coisas assim para nós comermos. O mundo oferece isso para nós, para a gente se alimentar, para a gente poder, se imagina, é feito assim pelos mais mestres dos sabores, né? Essas pessoas assim que serviam o rei, né? Então era uma pessoa poderosa, então pessoas, o alimento que tinha lá é um alimento teoricamente rico, né? Porém espiritualmente muito pobre. Então pobre para poder nutrir, né, a nossa fé, a nossa alma, né, o nosso coração, a nossa fé em Deus, né? Então Daniel decidiu, não, eu vou me abster, prefiro comer aqui então vegetais. Eu sei que isso como comida, né, não é a melhor coisa, mas eu sei que para mim, espiritualmente falando, é algo que é aprovado por Deus. Eu sei que é tempo de Deus, então eu prefiro, né? Então Daniel ele continua então a comer, né? E aí passou 10 dias, eles ficaram ainda mais saudáveis que os outros,
E eu não sei, mas talvez ele ficou durante esses 3 anos, talvez comendo vegetais, bebendo água, fazendo uma dieta diferente aqui da mesa do rei. Eu fico imaginando Daniel, né? Você está lá, para quem aqui faz dieta deve ser bem difícil, né? Você está comendo ali, tem um banquete, a pessoa comendo ali, né? Vou dar um exemplo aqui, um churrasco, uma feijoada, você ali está comendo salada, né? Você come, né, aquela, assim, sem aquele desejo, né, de comer, né? Só que assim, aquilo era algo aprovado por Deus. Então, eu fico imaginando a tentação, né, que Daniel passou. E muitas vezes, irmão, nós também passamos pela mesma tentação, né? Eu estou falando aqui de um exemplo de comida, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Você vê outras pessoas, né, comendo, se fartando de tantas coisas desse mundo, né, que ele oferece, de coisas boas. E você olha para o lado, você sente vontade também de querer comer aquilo que aquela pessoa está comendo, ou de ter aquilo que aquela pessoa tem, mas você pensa, não, eu sei que se eu, né, comer, se eu compartilhar a mesma coisa que ela tem, eu sei que isso é algo impróprio para a minha vida. Eu sei que eu vou comer disso, eu vou ingerir isso, mas espiritualmente falando, isso vai fazer mal para a minha fé, né, para a minha vida com Deus. Então eu preciso me abster. Eu vou abrir mão e não vou comer. Né? Então, irmãos, pergunta que eu queria fazer para todos nós essa manhã, para a gente continuar, né, discorrendo sobre esse tema. Como anda a nossa alimentação espiritual, né? Onde nós temos buscado nos alimentar espiritualmente? Onde nós estamos buscando essa fonte de energia, né, para a gente poder se alimentar espiritualmente, né? Aonde, né? A gente tem hoje farto, né? Tantas coisas nos oferecem, mas será que isso é o melhor, né, para nossas vidas, espiritualmente falando? Será que isso vai nos nutrir espiritualmente? Então, pensemos sobre isso. Vamos abrir nossa Bíblia lá para o Novo Testamento. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 6. Então, algumas coisas, espiritualmente falando, né? Algumas coisas parecem ser boas, mas elas são extremamente tóxicas, né? Ou seja, tem substâncias, né, que fazem mal para a nossa alma, né? E a gente precisa tomar o máximo de cuidado para nós não se contaminarmos com esses tipos de alimentos e fazermos uma digestão espiritual saudável, né? Nos alimentarmos espiritualmente correto, né? Ter uma dieta, né, espiritual saudável, sadia, rica, né, em nutrientes, alimentos espirituais. Então, João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. Jesus, pão da vida. Então, vamos ler a partir do versículo 25. A gente vai ler um trecho, pular outro, porque a gente não vai conseguir ler ele todo, que é muito extenso. Versículo 25. Quando me encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vamos para o versículo... Vamos continuar lendo. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Deus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade,
não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Irmão, que mensagem nós podemos retirar aqui dessa palavra magnífica que tem a ver, né, com o que nós estamos falando? Porque, só para a gente entender aqui, para quem Jesus estava falando, né, estava falando para o povo, quando ele tinha acabado de fazer ali a primeira multiplicação dos pães, né, então no outro dia o povo estava atrás dele, então ele tinha comido, o povo queria de novo. Aí Jesus fala que eu sou o pão da vida. Então naquela época o pão, né, representava assim um dos alimentos essenciais para a dieta, né, daquelas pessoas, né. Hoje o pão para nós mais assim, para nós, né, nossa cultura, nosso país aqui, o pão é mais café da manhã, café da tarde, né? Apesar que tem gente que come pão o dia todo, né? Mas ele serve mais o café da manhã, né? Agora para eles aqui o pão representava assim, toda a dieta deles, o dia, né? Era o principal nutrientes. Então eles queriam desse pão. E Jesus fala, versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Irmãos, eu fico pensando, por que tantas pessoas hoje ainda continuam famintas, né, com fome, né, não conseguem saciar a sua fome, né, assim, até mesmo, eu digo no geral, toda a humanidade, né, mas nós cristãos também, né, muitas vezes a gente não consegue saciar essa fome, né, de querer ter as coisas, de querer, né, não que seja errado, mas assim, a gente não consegue saciar, a gente sempre está procurando alguma coisa para a gente nos alimentar. E é igual a esse povo aqui, né, eles tinham acabado, um dia antes, né, eles tinham comido, se fartado. Vamos ler aqui, capítulo 6, versículo 11, velho. Vamos, para ficar melhor o entendimento. Capítulo 6, versículo 11. Talvez virar uma página na vida de vocês aí. Diz assim: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Ou seja, não foi dado assim, ó, vou dar um pãozinho para você, um pãozinho de queijo, e você fica satisfeito. Não, foi dado tanto quanto eles queriam. E fez o mesmo com os peixes. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados para aquele que tinha comido. Ou seja, eles não tinham comido só uma porçãozinha pequena, eles tinham comido o suficiente, o que eles queriam para se fartarem. Tanto que sobraram, né, pão. Então não foi uma coisa, como popularmente nós dissemos, né, uma coisa regulada, né, uma coisa farta, sobrou. Então eles comeram pão num dia e no outro, o que Jesus fala? Versículo 27, não? Versículo 25, 26. A verdade é que vocês não estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, irmãos, se nós sempre buscarmos esse pão físico, né, do mundo, a gente nunca irá se saciar. A gente nunca estaremos plenamente alimentados. E é isso que Jesus ele vem falar para esse povo. Por isso que muitas pessoas hoje andam famintas, né, com sede. Elas vão na igreja, elas fazem parte de algum ministério, elas ouvem pregações, né, elas ouvem várias coisas, só que elas ainda não se sentem preenchidas, elas sentem um vazio, elas sempre têm fome, parece que está faltando alguma coisa, elas se sentem fracas espiritualmente na fé, porque
a impressão que eu tenho é que elas não entenderam, elas não experimentaram, não comeram do pão da vida, né, que é Jesus Cristo. Não entenderam, elas ficam ansiosas, elas ficam desanimadas, né? A gente começa a querer preencher, né, as coisas com outras aspirações, né, materiais. Então a gente às vezes está com fome, né, só que a gente acaba comendo outras coisas, a gente não se alimenta. É a nossa vida também do cotidiano, a gente está com fome, às vezes a gente parar para almoçar, a gente acaba comendo uma besteira ali rápido, e a gente não se alimenta. E às vezes a gente come, se empanturra, a gente sai ali com a barriga cheia, estufada, mas por dentro, né, nós saímos da mesa vazios, né? Vazios do quê? Vazios de preencher nosso coração com as coisas de Cristo, né? E nós continuamos desnutridos espiritualmente, né? Agora, quando nós entendemos Cristo, né, porque Ele veio nos trazer, né, para nossas vidas, aqui que Ele estava pregando para esse povo, o que Ele representava, o que Ele veio trazer, que era o pão da vida, né, e para que o povo se alimentasse dele, né, aí sim o povo estaria suprido, né, espiritualmente. Então, irmão, precisamos nos alimentar, né, precisamos sempre, né, ter, assim como nós nos alimentamos diariamente, né, fisicamente, mas precisamos também nos alimentar espiritualmente, nós ficamos fracos, né? A gente fica sem força para poder se levantar, de fazer coisa, né? Isso é até um ditado, né, que saco vazio não para em pé, né? Então é verdade, né? Às vezes se a gente tiver também, a gente não tiver alimentado espiritualmente, a gente não vai parar em pé, a gente vai cair, a gente vai desistir. Então nós precisamos alimentar-nos espiritualmente. Amém. E alimentar do que, irmãos? De Jesus, né? Da palavra de Deus, né? Que é o pão da vida. Então hoje é nos oferecido tantas coisas, né? Mídias sociais, né? Jornais, né? Tem ali uma farta banquete, né? Para você ir lá, experimentar de tudo, né? Mas nem tudo que está ali vai fazer bem para a nossa saúde espiritual. Nem tudo que tem ali vai ser bom para nós. Mas nós precisamos não trabalhar, né, pela comida. Então esse povo estava trabalhando, gastando seu tempo, né, para essa comida que se estraga. E uma coisa interessante que eu achei aqui, eu até marquei, que fala no versículo 27, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela vida que permanece, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai neles, colocou o seu selo de aprovação. Fiquei pensando, poxa, selo de aprovação, né? Então, aí eu comecei a pensar, quando você compra algum tipo de alimento, não sei se vocês já repararam, mas ele precisa ter um selo ali que foi aprovado, que o alimento não vai te fazer mal, né? Ou seja, você vai comer, não vai morrer, né? Sabe que é um alimento que ele foi industrializado, mas um alimento que seguiu algumas normas, né? Alguns requisitos para que você possa comer e não se sentir mal, né? Então, na cabeça veio acho que a Anvisa, que ela autoriza ela certifica alguns alimentos, tem o Ministério também da Agricultura, né? Eles colocam o selo de aprovação. Isso aqui, né, pode ser produzido, isso aqui pode ser embalado, industrializado, você pode comer, isso aqui está ok, né? Então, pensando agora, né, espiritualmente, nós precisamos também comer esse alimento, né, com esse selo de aprovação, né? E é Deus que nos dá esse alimento por meio de Jesus, e foi Deus que deu esse selo de aprovação para nós comermos, né? E às vezes nós desperdiçamos, nós desprezamos esse alimento que Ele nos dá. Então vamos continuando em João também. Eu convido a todos a lerem João capítulo 6 todo. É um ótimo alimento. Amém. Capítulo 6. Existe uma diferença muito grande, né? Entre a gente comer e se alimentar, né? Muitas vezes a gente come, mas a gente não se alimenta. Não sei se vocês conseguem me compreender, né? Às vezes está próximo da hora do almoço, você está correndo,
e você, em vez de comer alguma coisa mais nutritiva, você troca ali seu almoço por alguma outra coisa, né? E espiritualmente falando a mesma coisa, né? A gente come, engole a comida, a gente se enche, né, a nossa barriga, mas a gente, daqui a pouco a gente está sentindo fome de novo, né? Não sei com vocês, mas acontece comigo quando, às vezes, dias de quinta-feira, né, eu vou almoçar, tem um restaurante que só vende massa, né? Eu como massa, né? Poxa, se eu almoçar, na hora do almoço, eu comer macarrão, só macarrão, quando for 3 horas da tarde, eu estou sentindo muita fome. Naquela hora eu sinto, né, saciado, cheio, né? Mas eu só comi, só preenchi o espaço, né, vazio, mas eu não me alimentei, né, com os nutrientes, né, com as vitaminas apropriadas para que meu corpo, né, que meu corpo requer, né? Espiritualmente falando, irmãos, é a mesma coisa. A gente, às vezes, lê a Bíblia só por ler, mas a gente não ingere esse alimento espiritual. A gente só lê, come aqui, mas a gente não internaliza isso para nós. Né? Nós precisamos internalizar isso para nossas vidas, né? Para a gente poder estar saudáveis espiritualmente. Então, João 6, versículo 55. Diz assim, ele fala, né, de novo, ele repete, né, ele é o pão da vida. Diz assim, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus, ele afirma que ele é o pão da vida. Ele sim é o alimento correto, alimento certo, né, rico em nutrientes espirituais, que vai fazer bem para o nosso corpo, né, para a nossa alma. Ele afirma isso, né, para esse povo. E de novo, né, irmãos, existe hoje vários alimentos, né, que são manipulados, tem uma embalagem ali nova, bonita, né, com a essência, tem a essência ali da palavra de Deus, até fala um pouquinho de Deus, né, mas não tem ali, de fato, Deus, né. Não sei se vocês veem isso, né? Às vezes as pessoas te passam, às vezes uma pregação, te passam um estudo, né, você vê pessoas, eu estava conversando com a Cereide ontem, né, pessoas que elas não conseguem encontrar em Deus, né, elas não conseguem, ou melhor, elas não, é difícil, é até estranho falar, como assim não conseguem encontrar em Deus, mas assim, elas não conseguem ser preenchidas, né, espiritualmente, ela começa a buscar outros alimentos, outras coisas para poder se alimentar, né. Tem até, conversando assim, a pessoa até fala, não, mas lá ele fala de paz, fala de amor, né, fala de coisas assim pro próximo, né, mas de Deus mesmo, muito superficial, muito, assim, muito leve, né, não se aprofunda, né. E aí, trouxe até aqui um exemplo aqui para ficar melhor. Alguém sabe o que é isso, né, gelatina. E aí eu fui ler, né, eu fui ler, eu lembrei até da Yandra, até eu falei, eu não paro para ler essa, né, qual é a sua composição, quais são os ingredientes, né, desse alimento aqui, né. E aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a ler açúcar, gelatina, sal, vitamina, uma coisa, aromatizantes, essência, né. Então assim, se você abrir isso daqui, tem cheiro de cereja, tem cor de cereja, tem gosto de cereja. Mas é cereja? Não é cereja. É aromatizado artificialmente. Então, é a mesma coisa que acontece hoje. As pessoas, elas falam de Cristo,
elas pregam sobre Cristo, sobre Jesus, mas quando você vai comer, você sente, não, isso aqui não tem sabor de Cristo, isso aqui não é de Cristo. E as pessoas comem e não se sentem fartas, porque quando elas têm a cara, a impressão, mas não é Cristo. Então, acontece a mesma coisa, a gente precisa comer, né, a gente experimentar e ver, poxa, o que eu estou me alimentando, né, espiritualmente, o que eu estou comendo, né? Eu já caí, né, nessa pegadinha, né? Aí eu falo alimento, né? Fui comprar um suco, eu gosto bastante de suco de uva, comprei um suco de uva, e aí eu falei, meu, esse suco aqui tá com um gosto estranho, né? Fui ver, aí tá escrito néctar de uva. Eu falei, puxa vida. Então, existe o néctar, né, da uva, o néctar da fruta, e existe o suco, né, que é 100% integral, né, que é feito da fruta, né? Então, existe essa diferença. Semelhantemente, na parte espiritual acontece a mesma coisa, né? Tem ali as pessoas até falam, né, com a roupagem, né, de Cristo, né? Falam de Deus, falam das coisas de Deus, mas na realidade, quando você vai estudar a fundo, você vê que está longe, né, das coisas espirituais, né? E aí a gente acaba comendo qualquer coisa, e é por isso que muitas pessoas acabam sentindo fome, né? Então, irmãos, a gente precisa se alimentar de Cristo, somente de Cristo, né? O pão da vida, que é a palavra, né? Deixa eu lembrar aqui, existe uma frase bem conhecida, né? Sola Escritura, né? Sola Escritura, que foi falado por Martinho Lutero, né? Então a igreja romana estava pregando muitas coisas assim que tinha, né, a intenção, tinha ali superficialmente falando de Deus, mas não falavam profundamente o que Deus queria para nossas vidas. Ele falou, então, somente as Escrituras, ou seja, irmãos, nós nos sentiremos preenchidos, nutridos espiritualmente, somente nós alimentarmos o pão da vida, né, que é a palavra de Deus, né? Ele sim, né, é fonte de alimento, de energia, né, para nossas vidas. É verdade. Então, irmãos, para a gente seguir, né, para concluirmos, queria ler de novo o versículo 58, que diz assim: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus usa o exemplo aqui do povo, né, que o próprio povo fala, não, mas né, Moisés deu o pão, o maná para a gente. O Senhor pode nos dar também esse pão todos os dias, né, para que a gente não sintamos mais fome, né? E Jesus fala, os antepassados comeram maná e morreram. Aí Cristo está falando de uma morte, não uma morte física, né, mas uma morte espiritual aqui. Então eles comeram, depois eles se corromperam, eles caíram. Muitos, para quem já conhece a história, se perderam durante todo esse tempo. Então, durante 40 anos, se me falha a memória, Deus derramou, né, o maná sobre aquele povo, ele comeu durante esses 40 anos, mas isso não os preencheram, isso não os levaram a ter a salvação. Aí Cristo ele fala, mas aquele que se alimenta deste pão, ou seja, dele, viverá para sempre. De novo, irmãos, a pergunta que eu faço, do que nós estamos nos alimentando hoje? Né? Onde nós estamos buscando nossa fonte, né, de energia para nos nutrirmos espiritualmente? Fiquei pensando, alguém sabe o que é fast food? Sabe? É um termo em inglês, né, mas a tradução é comida rápida, né? E eu estava lendo um pouco a respeito, foi inventado na década de 40, né? Então muitas pessoas, né, elas tinham uma vida muito corrida com os negócios e elas precisavam se alimentar rápido para voltar ao trabalho, né? Que elas precisavam parasse, gastasse tempo, né, fazendo outras coisas, elas estariam perdendo dinheiro. Então inventaram essa moda, né, de fast food,
E ela colou, né? Começou lá na Califórnia, Estados Unidos, e hoje está em todo o mundo, né? Então, eles todos aqui já comeram, né? McDonald's, Burger King. E assim, irmão, não se importa, né? Muito bom, né? Isso quando é bom de comer. Eu gosto bastante, não vou falar que não. Mas, às vezes, nós comemos espiritualmente, né? Às vezes comemos a palavra de Deus como fast food, né? A gente abre ali, come rapidinho ali, mas a gente não... O fast food ele é bom, né? Ele é saboroso, né? Gostoso, né? Você sente ali saciado, ele enche. Mas de novo, né? Não sei para vocês, mas para mim, se eu comer, quando for mais tarde, eu vou estar sentindo fome de novo, né? Então, não façamos, né, com a palavra de Deus, né, com esse pão da vida a mesma coisa, né? De comer rapidamente, né, como se fosse um fast food, mas que a gente possa, né, abrir a palavra de Deus, assim como você para almoçar, né, que você senta, né, que você ali prepara, ali tem aquele ritual, né, de você abrir, né, o guardanapo e o talher, e você começa a comer. Assim façamos também, né, com a palavra de Deus, né, a gente abrir e se alimentar, não comer correndo, mas a gente ler a palavra de Deus e se alimentar do pão da vida que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, que a gente possa se fartar desse banquete, não que o mundo dá, mas que Deus nos dá através de Cristo, porque se nós buscarmos esse banquete, né, as coisas terrenas, de novo, a gente vai sentar na mesa, a gente vai sair de lá vazios, igual aconteceu com esse povo. No outro dia você vai estar querendo a mesma coisa, você vai estar querendo saciar do pão. Agora, quando nós nos alimentamos da verdadeiro pão da vida, né, a gente nunca mais terá sede, a gente nunca mais terá fome. Não essas coisas terrenas, coisas físicas, mas coisas espirituais. Amém? Irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Espero que de alguma forma tenha contribuído, espero que de alguma maneira possa ter alimentado a vida de cada um espiritualmente, e continue se alimentando. Acho que só foi uma fração, né, uma porção. Então, durante o dia a gente tem uma porção, né, adequada para a gente poder se alimentar, né? A gente não pode comer tanto de uma coisa, muito de outra. A gente tem uma porção ali de calorias. Então, assim como nós nos alimentamos todos os dias, que a gente também possa nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar, né, a porção que vai nos manter, né, firmes, cheios de energia para servir ao nosso Deus. Amém? Então, vamos terminar com essa. Deus, obrigado por essa palavra. Pai, que o Senhor nos reservou aqui essa manhã, que é rica, Pai, em nutrientes, Deus, que é fonte de energia para as nossas vidas. Deus, que possamos alimentar, Pai, todos os dias Jesus Cristo, a Tua palavra, que é o pão da vida verdadeiro, que desceu dos céus, que tem o Teu selo de aprovação, Deus. Sabemos que todos os dias, Deus, é oferecido tantas coisas para nos alimentarmos, Pai, mas corremos o risco de comer, Pai, essas coisas e sentirmos vazios, nos intoxicarmos, Pai, espiritualmente, nos contaminarmos, Deus, com as coisas, Deus, dessa terra, Deus. Por isso eu oro essa manhã, que venhamos a ter, Deus, uma dieta espiritual saudável, Pai, pautada na Tua palavra. Deus, que possamos todos os dias, Pai, com todo o coração, nos ler, Pai, a Tua palavra, examinarmos, Pai, e alimentar, Pai, as nossas almas. Deus. Fica conosco, por favor, esse restante de dia, com nossos planos, com aquilo que temos, Pai, de fazer durante a semana, que o Senhor possa vir nos abençoar, como o Senhor já tem nos abençoado, Deus. Obrigado pela Tua igreja, continue, por favor, nos nutrir, possamos sempre nos nutrirmos, Pai, do alimento espiritual, possamos servir, Pai, nossos irmãos aqui, um alimento que vem não do homem, mas que venha do Senhor, Pai. Obrigado por Jesus, pelo exemplo, possamos pôr em prática,
Pai, em nossas vidas, o exemplo de Jesus Cristo. E eu oro ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém.